Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas do Pai das Misericórdias. A liturgia deste dia nos revela mais uma vez a grande misericórdia do Pai. É Pai das misericórdias mesmo, né? O nosso Deus. A grande misericórdia dele que se manifesta na paciência. A grande misericórdia dele que se manifesta dando ao povo de Deus, dando a nós uma nova chance. Meus irmãos, a maioria aqui, acredito, né, já está na caminhada, os consagrados da comunidade Canção Nova, os irmãos que são nossos amigos, que estão aqui, que frequentam o santuário, você peregrino, está passando por aqui, mas eu acredito que você já é firme na fé, e se não for, passe a ser então, firme na fé, na caminhada com Deus. Mas, olhando para a nossa história, podemos ou não podemos perceber quantas obras Deus já realizou? É ou não é verdade? Quantas obras? Era para nós estarmos aqui? Talvez a maioria de nós não. Quando olhamos para a história da salvação, quando olhamos para a história do povo de Deus, podemos identificar a mesma coisa. Aquele povo liderado por Moisés, quantas maravilhas eles receberam do Senhor. O livramento do Egito, da escravidão. Mas escutamos há poucos dias o povo que reclamava. Estavam com saudades do Egito, da comida, consequentemente da comida, estando escravos então da comida, do bem-estar físico simplesmente, mas se esqueceram da liberdade, estavam livres. Estava difícil, estava penoso, é verdade, era penosa a vida, sim, mas eles eram livres. Não tem nada que pague o preço da liberdade, não é?
Não tem nada melhor do que a liberdade. E o povo de Deus tinha sido liberto por Deus, através de Moisés, estavam a caminho da terra prometida, mas era um caminho fácil? Evidentemente que não. Mas aquele povo se impacientou-se com Deus, com Moisés, começaram a reclamar, e mesmo assim o Senhor se manifestou com misericórdia, dando a eles o maná, dando a eles a carne. E hoje esse povo mais uma vez reclama. Estavam com sede. Foram até Moisés, Moisés reivindicou, se apresentou, intercedeu, junto a Deus. E Deus falou para ele: pode tocar na rocha, que da rocha sairá água. E assim aconteceu, nós ouvimos a história. Mas tem esse detalhe, que Moisés precisou tocar 2 vezes na rocha, para dizer o seguinte, que a falta de fé daquele povo, a falta de fé de Moisés, fez com que a água não jorrasse logo de início. 2 vezes precisou tocar, bastava uma, na fé. Mas mesmo assim Deus manifestou-se, jorrando água, dando água para aquele povo. Mas nós escutamos no finalzinho da leitura, que claro, todo o pecado tem a sua consequência, e nesse sentido também teve a sua consequência. Porque versículo 12, visto que não acreditastes em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que eu vou vos dar, que eu vou lhe dar. Então quer dizer, o pecado tem realmente a sua consequência. Por causa da impaciência, por causa da falta de fé, eles não entrariam na terra prometida. Mas os seus filhos entraram, nós sabemos da história. Mas mesmo assim, meus irmãos, Deus não deixou de jorrar a água, de dar a água àquele povo. Talvez muitos dos nossos planos, nossas metas, não irão se concretizar. Não é por causa de Deus, é por causa de nós mesmos. Mas vejamos, meus irmãos, o quanto Deus ainda assim é paciente. O quanto Deus, Ele acredita em nós, mesmo nós não acreditando nele. Deus manifestou mais uma vez a sua misericórdia na vida daquele povo. E que o Senhor manifeste a misericórdia dele também na nossa vida, como manifestou na vida dos apóstolos, de Pedro. Jesus fez aquela pesquisa, nós escutamos aqui. O que dizem de mim? O que diz o povo de mim? É Elias, é Jeremias, é um dos profetas, é João Batista que voltou à vida. Mas e para vocês, quem eu sou? Tu és o Messias, respondeu Pedro, em nome dos outros apóstolos. Muito bem, Pedro, é isso mesmo. Tu és Pedro, tu és Simão, mas serás Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Já tivemos tantos vendavais, não é? Na nossa vida de igreja. Tantos já tentaram contra ela e ainda tentam contra ela. Por que ela ainda não ruiu e não ruirá? Porque é Deus que está conosco. Deus está nesta igreja. E nós acompanhamos na sequência, e eu acho tão bonito isso, que os evangelistas não escondem os pecados dos discípulos, dos apóstolos. Nosso Senhor falou depois da sua morte, da sua ressurreição, falou do seu sofrimento, mas aí Pedro disse: não, mas que isso não te aconteça, Senhor. Que a cruz não aconteça, que o sofrimento não aconteça. Pedro ainda não tinha entendido, embora tivesse feito o caminho com Jesus, escutado os seus ensinamentos. Ele já havia falado do sofrimento, da morte,
Mas Pedro não havia entendido ainda. Não, que esse sofrimento não aconteça. Mas nós sabemos, não é? Agora nós sabemos que o sofrimento não é à toa. O sofrimento é redentor, o sofrimento nos purifica, olhando para Ele, para o Cristo. Porque o sofrimento dele não foi em vão. Pedro repreendeu, Jesus também o repreendeu. Afasta-te de mim, Satanás. Porque esses pensamentos não são como os de Deus, mas dos homens. Meus irmãos, nosso Senhor também nos exorta, nosso Senhor também nos chama a atenção, mesmo nós oscilando na nossa caminhada. Ora acertamos, ora erramos, ora acertamos, ora erramos, mas mesmo assim Deus, Ele é misericórdia, Ele acredita em nós. É claro que Ele nos repreende também, Ele nos chama a atenção. Por que você está me seguindo? É para ter vida boa? Jesus deixou claro isso. Não, tome a sua cruz. Não, eu vou passar sim pelo sofrimento, eu vou passar sim pela dor. Mas pena que Pedro esqueceu dessa última parte, né? Jesus disse, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar. O sofrimento em nosso Senhor Jesus Cristo é redentor. O seu sofrimento, calma, aguenta firme. O seu sofrimento em Deus, em Jesus, não é em vão. Aproveitemos, irmãos, essa nova chance que nosso Senhor nos dá neste dia, dizendo para mim e para você, olha, afasta-te de mim, Satanás. Não pense como os homens. Tenha o pensamento em Deus, tenha os pensamentos de Deus. Passe sim pelo sofrimento, encare sim o sofrimento, me amando, me servindo, e um pensamento de São Pio de Petreutina, para nos ajudar a refletir e a também olhar para este Evangelho. Não gaste suas energias em coisas que geram preocupação. Não, eu quero bem-estar, quero vida boa, quero isso, quero aquilo. Ansiedade e angústia. Só uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária, viu, filho e filha do Pai das Misericórdias? Eleve o seu espírito e ame a Deus. Eleve o seu espírito e ame a Deus. Ame a Deus e pronto. E toma a sua cruz. Ame a Deus e passe pelo sofrimento. Ame a Deus. Olha para Ele. Não olha para o sofrimento, não olha para a dor. Não fica parado nela. Não olhe para o problema, olhe para a solução. Olhe para nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos os olhos, o nosso coração. Elevemos a nossa oração a Ele, confiemos nele. E claro, vamos trabalhar, vamos suar, vamos estudar, mas não nos desesperemos nesses tempos difíceis que nós vivemos. Continuemos a olhar para Ele, mesmo sabendo da nossa oscilação, dos nossos altos e baixos, mas lembremos, Ele é misericórdia, e Ele está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos abraçar, para nos levantar. Que Ele nos levante mais uma vez hoje, amém? Que Ele te levante mais uma vez hoje. Não pare na dor, não pare no sofrimento. Ora, eu te dou água novamente. Eu te dou sombra novamente. Eu me dou a você na palavra. Eu me dou a você na Eucaristia. Levanta a cabeça. Continua a sua caminhada. Você vai chegar, com a graça de Deus, nós chegaremos à terra prometida. Amém? Chegaremos ao céu. Mas tomando a nossa cruz e ressignificando ou significando todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos nele, nós chegaremos lá. Tudo façamos, meus irmãos, para agradá-lo. Continuemos a nossa caminhada. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Sim, que nós não desanimemos, Senhor, nessa estrada da vida. Mesmo que soframos as faltas de água, de alimento, de algum tipo de prazer que nós desejaríamos, mas o Senhor não nos falta. Obrigado, Senhor. O Senhor está conosco nessa caminhada. Obrigado, Senhor. E o Senhor realmente basta
na nossa vida. Senhor, queremos elevar o nosso espírito ao Senhor e amá-lo, e amá-lo, e amá-lo. Obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta liturgia, e nós nos decidimos, Senhor, a continuar a caminhar, mesmo com os nossos erros, com as nossas falhas. Sim, exorta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, com a Tua palavra. Nós vamos adiante e nós vamos com o Senhor. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.